mais nada, eu gostaria de esclarecer, ou como se diz hoje em dia, fazer uma declaração de interesses. É muito vulgar que, e há razões para isso, até radiofónicas, é muito vulgar que hoje em dia me digam que o professor Manuel Sobrinho Simões é o meu amigo mais antigo. Eu não sou muito de valorizar questões de calendário, muito menos relacionados com a amizade. Mas sou obrigado a salientar que o meu amigo mais antigo é, na realidade, o Dr. José Pacheco Pereira. Nós somos amigos, se eu não estou em erro, desde os 5, 6 anos de idade. A recordação mais antiga que eu tenho do José Álvaro, perdoar-me-ão, mas para mim dizer Pacheco Pereira é uma violência. Mas a recordação mais antiga que eu tenho do José Álvaro é com a minha avó. E voltaremos a falar dela. Porque minha avó tinha uma enorme preocupação com os atacadores do José Álvaro. O José Álvaro tinha umas botas que eu recordo melhor do que as minhas nessa altura, não faço a mínima ideia do que ela sabe, mas recordo as botas do José Álvaro e minha avó achava que ele podia tropeçar. E então, quando o José Álvaro aparecia em minha casa, havia reciprocidade. Devo-lhes dizer até que descrever o que eram as minhas brincadeiras com o José nessa altura, hoje poderiam sair os caras. Nós brincávamos aos cowboys e aos índios, mas não havia paridade. A Tisa, a Beatriz, a irmã de José Álvaro, era sempre a índia que ficava amarrada num poste, enquanto eu e o José o molávamos à volta, o que hoje em dia nos teria valido, provavelmente, umas reguladas. Mas minha avó preocupava-se muito, não só no momento concreto, mas depois. Eu lembro-me dela verbalizar essa preocupação e dizer: o Zé Álvaro um dia desses vai tropeçar e vai cair, porque os atacadores não estavam bem apertados. Eu ainda guardo um tique, o termo é esse, um tique desse tempo, que é, eu lembro de alguém me dizer, numa situação perfeitamente coloquial, mas eu debrucei-me para apertar os atacadores e alguém ao pé de mim disse: que curioso, ó Sr. Professor, isso é como as crianças apertam os atacadores, porque eu dava 2 nós. E eu fiquei-me surpreendido, não é? Porque a mim era a maneira normal. Não é? E acho que era muito também a exigência de minha avó para com o livro. Passando ao livro, eu penso que quase todos nós estaremos de acordo quando eu digo que o livro, seja quem for o autor, a partir do momento que chega às nossas mãos, deixa de ser exclusivamente o autor. Porque quando lemos um livro, nós projetamos nele aquilo que foi o nosso trajeto de vida, o que são as nossas preocupações, quiçá as nossas ideologias, etc. E, portanto, aquele texto, no concreto, permanece indemne, mas no nosso imaginário não. E, portanto, aquilo que eu lhes vou referir é o resultado de uma seleção difícil que eu fiz dos textos que estão neste livro. E eu digo difícil porque, com a maior das facilidades, eu teria o dobro, digamos assim, das referências. Antes de mais nada, eu gostaria de ter uma palavra para a questão da memória.
É evidente que, sendo eu psiquiatra, se calhar não tenho a distância adequada para falar da memória. Os psiquiatras trabalham muito com a memória. Não com a memória factual. E alguns dos meus colegas, ao ouvirem isto, ficariam arrepiados. Porque têm uma noção de que nós trabalhamos exatamente com o que aconteceu no passado. 40 anos de clínica obrigam-me a dizer que não é isso que eu penso. Sobretudo agora que os psis, em geral, os psicólogos e os psiquiatras, a empregar uma expressão antiga, foram transformados em homens e mulheres honestas pelo nosso António Damasio, que disse: a razão pura não existe, está sempre entrelaçada com os sentimentos e as emoções. Não há nenhum psi que não diga isto há décadas, mas fomos sempre olhados de través. Mas a verdade é essa. Se vocês interrogarem duas pessoas sobre um acontecimento de há 30 anos atrás, é muito provável que as recordações, mantendo em memória as âncoras dos factos, diverjam depois em termos daquilo que é o contexto afetivo desse acontecimento. E nesse sentido, Damasio deu-nos respeitabilidade. É muito curioso, não é? Isto faz-me recuar 30, 40 anos, quando se dizia dos homens que casavam com uma senhora de quem tinham tido um filho, que se dizia uma frase terrível que é: fez dela uma mulher honesta. Bom, Damasio fez dos psis especialistas honestos. Porque, não sei se têm essa noção, mas agora deixando os psicólogos de fora, e eu ao dizer isto, não há nenhuma arrogância da minha parte, pelo contrário. Os psicólogos, sob muitos aspectos, têm uma preparação melhor do que os psiquiatras em tudo o que diz respeito à psicologia, à psicoterapia, etc. Nós fomos muito mais formados para medicar. E neste momento, perdoa-me o parênteses, mas a situação tem-se agravado muito. Que é, chegam ao consultório pessoas que me dizem: eu fui ao seu colega fulano de tal, que me deu esta receita, e ao fim de 10 minutos disse: e a senhora ou o senhor precisa de falar com alguém, vou-lhe dar um nome de um psicólogo com quem falar. Isto, na minha opinião, é catastrófico. É a negação da psiquiatria. Mas isto é um parênteses. Mas, portanto, estava-lhes eu a dizer que a questão da memória, para mim, é extraordinariamente importante, porque é completamente secundário para um psi que a memória seja rigorosamente factual. Até me arriscaria a dizer que, se não for rigorosamente factual, tem mais interesse, porque nos permite entrar na maneira como aquela pessoa moldou a sua memória. E quando falamos de livros, apraz-me dizer, se calhar no próximo ano, ou daqui a 2 anos, não posso dizer a mesma coisa, mas há 3 ou 4 anos dizia-se que os livros digitais iam tornar obsoletos os livros clássicos. E isso não aconteceu. E eu fico muito satisfeito. Quando ouço dizer que os livros clássicos desaparecerão, eu lembro-me da Noite de Cristal dos nazis, ou lembro-me de Fahrenheit, por exemplo, e desse mundo terrível em que alguém que mantém livros em casa é perseguido. Debruçando-me sobre
o diário dos dias da peste. E denunciando o viés que já assumi, vou pegar em meia dúzia de páginas que foram especialmente importantes para mim. Na página 34 fala-se do censor apaixonado. E isto diz-me muito. É quase como regressarmos ao julgamento de Eichmann e à banalização do mal. Porque às vezes nós temos a tentação de pensar naqueles que um dia tememos, que depois desprezamos, que às vezes condenamos, etc., como pertencendo a uma outra espécie. E não é verdade. Na esmagadora maioria dos casos, são pessoas como nós. E isto é um texto fascinante, porque é alguém que escreve uma carta de amor, em papel da Direção-Geral de Serviços de Censura e Imprensa. Isto faz-nos pensar, nomeadamente a nível da responsabilidade. Se lembram, Eichmann argumentou: eu só cumpri ordens. Em Portugal aconteceu a mesma coisa. Houve dezenas de pessoas que disseram: eu só cumpri ordens. E ao mesmo tempo houve dezenas, centenas de pessoas que, quando os arquivos foram abertos, se descobriu que tinham denunciado familiares, amigos, etc., sem cumprir ordens nenhumas. Ou por convicção, ou com a nostalgia de terem algum tipo de benesses. Saltando para a página 46, nós temos um casal cristão. E isto em associação livre, como sabem, é um vício favorito dos psiquiatras e dos psicólogos, a associação livre. Assim que eu li um casal cristão, pensei: numa mão a espada, no outro vai cruz. A nossa missão, entre aspas, civilizadora, teve muito a ver com isto. Ou as pessoas espontaneamente se convertiam, ou então podia o céu tornar-se bem mais nublado do que aquele que temos tido na última semana em Portugal, mesmo incluindo o arrefecimento noturno. E esta fotografia é tão artificial. É terrível. Uma pessoa tem a sensação de que isto não é uma fotografia, é uma caricatura. São dois negros a fingirem que são brancos e não de modo próprio. Isto é perfeitamente preparado, estilizado, se quiserem até coreografado. E a nossa história tem muito isto, de coreografia daquilo que nós fizemos, digamos assim. E aqui um parênteses. Nós vivemos tempos perigosos em termos do que é politicamente correto. Eu li hoje uma notícia no Guardian que dizia que a Nova Zelândia e a Austrália tinham retirado o filme Crise com Travolta e Olivia Newton-John porque tinha havido um grupo de alunas que tinham protestado dizendo que o livro era ofensivo. Isto preocupa-me muito. Porque há contextos. Preocupa-me muito que haja grupos que exigem que a estátua de Colombo na minha querida Barcelona seja derrubada.
E agrada-me muito que haja outras pessoas que dizem: quando se faz o circuito da cidade, é preciso explicar quem foi Colombo, como é que as coisas aconteceram, como essas coisas hoje em dia são inaceitáveis. Tentar apagar um passado, destruindo estátuas, na minha opinião, é ingênuo e, pior que isso, é criminoso. Porque não permite a análise isenta daquilo que verdadeiramente aconteceu. Na página 56, o Dr. Pacheco Pereira, que é um esforço terrível da minha parte, mas enfim, fala de Vasco Graça Moura. E tem uma frase para mim extraordinária. Diz assim: era um homem único, tínhamos uma amizade clássica, seja lá o que isso for, mas a palavra parece-me bem. Ao longo de décadas, com a maior das delicadezas, eu recebi e-mails, cartas, SMS, dizendo, com todo o respeito, vou repetir, a esmagadora maioria destas objeções foram expressas com uma delicadeza extraordinária. Aliás, eu acho que fui um homem com muita sorte, atendendo a algumas das coisas que eu arrisquei fazer. Mas dizendo-me, eu não estou nada de acordo quando o senhor diz que a amizade é uma forma de amor. Eu não recuo nisso. Estou completamente disponível para que me digam que é um amor não erotizado, mas em contrapartida, 40 anos de clínica provaram que os afetos envolvidos numa amizade verdadeira são tão violentos, tão exigentes, às vezes mais exigentes do que os afetos que surgem do amor romântico. Este adjetivo hoje em dia levar-nos ir longe. Nós estamos no século XIX. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito por ler isto. Tínhamos uma amizade clássica, seja lá o que isso for. Interessa muito pouco. Interessa o que se sente por alguém. E a minha intuição, que isso é errada, eu e o José jantámos juntos, não toquei no assunto, é que isto tinha muito a ver com o respeito intelectual de duas pessoas e, por arrasto, com o respeito afetivo. E que isto tinha construído uma amizade suficientemente boa, descontraída e até alegre para que a fotografia seja a Vasco Graça Moura, mimando de uma certa maneira Jorge Luís Borges. E uma pessoa não faz isto para qualquer um. Não ter-se posto nesta posição para o Zé Álvaro fotografar diz muito daquilo que é a amizade entre os dois. Na página 66, isto diz muito em relação à minha infância. Fala-se da PIB. O título é: foi assim todos os dias durante 48 anos. E é verdade. É verdade. Eu fico sempre muito ambivalente quando falo destas coisas com os meus netos. Porque, por um lado, há uma parte de mim que fica um bocado arrepiada por 48 anos terem sido pais apagados. Não é ver reportagens da televisão em que se pergunta: mas quem é que fez o 25 de Abril? E ouvir respostas como Marcelo Caetano, Cavaco Silva, etc. É um bocado arrepiante. Mas há outra face da moeda, que é: esta gente nunca experimentou o que nós experimentámos. Ser necessário uma licença para ter um isqueiro. 3 pessoas na rua serem um ajuntamento.
ouvir a BBC para saber o que é que acontecia em Portugal, ou a Rádio Argel. E nesse aspecto, eles têm muita sorte. Têm a sorte suficiente para, de vez em quando, dizerem mal de uma democracia que eu e o Zé, apontando-lhe embora os defeitos, mesmo assim, em comparação, ficamos gratos. O que acontece é que é dito assim: a censura foi provavelmente a mais eficaz instituição da ditadura. A PIDE mascarava os corpos, a censura colocava um saco de plástico à volta da nossa cabeça e apertava. É verdade. Acontece que minha mãe era cancionetista. E isto traz-me uma recordação deliciosa. Minha mãe levava-me a Lisboa e íamos visitar as pessoas com quem ela tinha trabalhado no Teatro da Revista. E para meu espanto, nessa altura não tinha idade para perceber, só mais tarde a tive. Eles diziam coisas deste género: ó Maria Clara, este número é para a censura. Eu não percebi o que aquilo queria dizer. Depois percebi. Quando eles montavam uma revista, havia 3 ou 4 quadros da revista que eram escritos deliberadamente para serem censurados, que era para tentar salvar o resto. Isto chama-se, na linguagem de hoje, redução de danos. Era a tentativa de lhes dizer assim: já cortaram 4, que diabo, não vão cortar a revista de todos. Lembro-me de um homem, o seu nome era Paulo Fonseca, com um sorriso aberto. E lembro-me dele recitar quadros da revista que eu achava divertidíssimos. Pensava assim: e eles? Isto não vai aparecer na revista? Era um miúdo, tinha 8, 9 anos, etc. Claro que não ia aparecer na revista, nem pensava. Mas tinha sido escrito para ser censurado, para tentar salvar outros de uma maneira, digamos assim, mais subtil. Queriam dizer a mesma coisa. Bom, saltando para a 76, é algo que a mim ainda hoje eu não consigo falar disto sem me mover. O título é O Poder ou a Fraqueza da Imagem. E estamos a falar do comício de Norton de Matos em 1949 e da chegada de Humberto Delgado à estação de São Bento em 58, uma e outra no Porto. Em 58 eu tinha 9 anos. E o meu avô e o meu pai levaram-me para uma varanda na Avenida dos Aliados para ver a chegada de Humberto Delgado. E era um mar de gente. Com o pormenor trágico ou cómico de Humberto Delgado ter uma espécie, naquela altura não se chamaria assim, não sei, mas uma espécie de Charmite que era para o proteger da multidão. Bom, ele realmente precisava de proteção, porque a multidão estava preparada para o comer vivo, para o incorporar. Mas a recordação que me vem é aquilo que hoje em dia se chama wishful thinking. E eu lembro-me de ver meu avô e meu pai a chorar. No sábado, alguém com 72 anos de idade ainda foi educado com frases tão terríveis como o homem não chora. Eu nunca tinha visto meu avô e meu pai chorar. E vi naquele dia. Eles choravam de esperança. Porquê é que eu falei do wishful thinking? Hoje, olhando para o retrovisor, eu não consigo acreditar como é que podiam ter sido tão ingênuos. Eles achavam mesmo que Humberto Delgado ia ganhar. Tudo ia mudar. E eu compreendo em termos intelectuais. Aquela multidão não enganava. Era impossível, perante aquilo, não pensar que aquele homem ia ganhar as eleições. O que
aconteceu a seguir é que houve as eleições e meu pai levou à junta de freguesia de Bonfim ver os resultados. E o almirante Américo Tomás tinha ganho por 100%. Foi a única vez que eu ouvi o meu pai praguejar. E ficou muito admirado. E disse: o que é que aconteceu? E o meu pai olhou para mim. Foi das poucas vezes em que eu pressenti enfado no seu olhar e disse: oh, meu filho, 100%. Eu votei contra. Na realidade, houve pior. Em Gaia, já não me lembro qual era a freguesia, mas houve alguém que era tão pressuroso que fez com que o almirante Américo Tomás ganhasse por 110%. Isto dos números é sempre muito escorregadio. Pronto. Na página 80, isto não resiste, porque o Zé escreveu sobre o nosso aviador, o capitão aviador Norberto Guimarães. O capitão aviador Norberto Guimarães era pai do meu sogro, do meu ex-sogro. Agora já não sei, porque antigamente, com o divórcio, não havia ex-sogros. Agora parece que a lei já diz que os sogros passam a ex. Não sei, para mim não me interessa. Era um homem com quem eu tinha uma relação cordialíssima e que tinha a ambição dele, e para um psiquiatra isto é fascinante, era estar à altura do pai. E portanto esta página disse muito. Porque o pai era um distinto aviador, era um homem da oposição, e lembro do meu sogro dizer: eu, enfim, não estive diretamente envolvido, mas mesmo assim, de vez em quando, eu fazia sinais de luzes para Gaia, porque havia gente da oposição que, de lá também me faziam sinais de luzes. Nunca acreditei nesta história, vamos dizer. Mas demonstra bem duas coisas. O que era, digamos assim, parte do país. Vamos ter cuidado com isto. De vez em quando nós temos a sensação que o país inteiro era anti-salazarista, que é rigorosamente falso. Mas parte do país era realmente anti-salazarista. E havia uma coisa curiosa, é que essa parte, de certa forma, embora houvesse nuances, era muito homogénea. Porque não há nada que junte tantas pessoas como uma causa comum. O 25 de Abril estilhaçou completamente isto. Porque depois havia a extrema-esquerda, havia os comunistas, havia os republicanos, etc. E, portanto, isso desfez-se. Mas esta página, para mim, tem um significado familiar. Pronto, ainda não tive a oportunidade de falar disto com a minha ex-mulher e com o meu grande amigo Raul, mas é de uma ternura extraordinária, não é? Que o Zé tenha escolhido este texto, atrevo-me a dizer, para nós. Na página 126 há uma das coisas mais famosas do antigo regime. Porque se diz assim: o inevitável António Ferro, Salazar, nisto falo eu de cátedra. E então, o que se diz é assim, citando-se as célebres frases que proferiu numa entrevista a António Ferro, em que este lhe perguntava se a vida de algumas crianças e de algumas pessoas indefesas não vale bem, não justifica largamente, meia dúzia de safanões a tempo nessas criaturas sinistras. Isto a posteriori é uma delícia. À altura não tinha piada nenhuma. Estes pequenos safanões
equivaliam à tortura, ao tarrafal, etc. Mas é a noção de que, para salvar o Portugal, como o imaginava Salazar, valia a pena dar uns pequenos safanões a gente que, ou influenciada por Moscou, ou com doenças psiquiátricas, se opunham ao bem da nação. E isto encaixa perfeitamente num regime em que o Ministro da Educação disse com a maior das tranquilidades: saber ler, escrever e contar é suficiente para a esmagadora maioria dos portugueses. É uma frase que diz tudo. Porque a cultura é sempre ameaçadora. Era nesse tempo e continua a ser muito. Na página 156 aborda-se um tema que não podia ser mais atual, que é as fake news. Porque diz-se, no fundo, as fake news não são de hoje, são herdeiras menos sofisticadas estes anos, que George Orwell percebeu como ninguém. Menos sofisticadas nos conteúdos e mais eficazes nos meios e nos alvos. A diferença está no poder das redes sociais e no modo como as pessoas as leem, entre aspas. Isto é muito curioso, porque para os antropólogos, embora eu seja da antropologia médica, não da antropologia social, a má língua é um mecanismo de coesão social. Quando nós todos dizemos mal a alguém, este grupo tem uma coesão. Tem um inimigo comum. Os políticos estão sempre a fazer isto. Mas não só os políticos. Não? Porque isto permite uma identidade do grupo. E eu arriscar-me a transpor isto. Não está no texto. É meu. A transpor isto para a situação que vivemos. Muito do negacionismo feroz. Cuidado. Não estou a falar. Porque há muita tendência para uma chaveta a preto e branco, que é, de um lado estão os carneiros, que se vacinam, que obedecem, etc. E do outro lado estão os negacionistas, que se apoderaram de uma pretensa bandeira da liberdade. A nós, ninguém nos controla. Isto é terrível porque se perde o meio termo. Ou seja, por exemplo, quando no mural do meu Facebook eu critico determinadas medidas, há uma data de negacionistas que vêm dizer, mas afinal o professor está de acordo connosco. E há gente do outro lado que diz, não estou a entender nada, afinal qual é a sua posição? Isto é um mundo a preto e branco. E isso não existe. Existem nuances. Mas quando o Zé Álvaro diz a diferença está no poder das redes sociais, isto é indiscutível. O que acontece é que as redes sociais potenciam uma frase, seja de quem for. E normalmente os estudos estão feitos. Neste momento o Facebook está um bocado atrapalhado e até já inventou um novo nome que não resolve nada, não é? Para contrariar o quê? Para contrariar denúncias que dizem o discurso do ódio e o discurso negacionista dá mais dinheiro do que outro tipo de discurso. Porque é mais apelativo. Porque é mais transgressor. E as pessoas vão atrás disso. Na realidade, isto sublinha a imperiosa necessidade de, não são só os mais novos, os adultos e os mais novos, se tornarem mais capazes de triar a informação. Nós estamos afogados em informação. Alguma delas deliberadamente falsa. Muita delas não deliberadamente, mas errada,
E nós temos uma espécie de gargalo que nos permite absorver só uma parte dessa informação. E o ser humano tem uma nostalgia muito perigosa, que é, nós preferimos de longe as certezas às dúvidas. E o que acontece é que, no caso presente, por exemplo, os negacionistas, digamos assim, convictos, estão cheios de certezas. Muitos daqueles que seguem indicações da ciência, porque a própria ciência, por definição, tem dúvidas, estão cheios de dúvidas. Eu, esta semana, alguém me pôs o microfone à frente e me perguntou: sexta-feira, o que é que vai ser decidido? O que é que o senhor acha? O que é que pensa? O que é que pensa da declaração do Presidente da República de usar máscara nos espaços abertos? E eu disse: não estou de acordo. Acho que deve ser dito que nos espaços fechados, sim. Ao ar livre, não vejo essa necessidade com aquilo que são os nossos números neste momento. Isto é uma dúvida legítima. Eu não tenho de ser um carneiro. Mas, infelizmente, o que dá títulos de jornais é a oposição entre algo que é rígido de um lado e algo que é rígido do outro. Bom, estou quase a terminar. Página 114. Eu tive uma enorme tentação de acabar com a página 114 e vão perceber. Na página 114, o Zé Álvaro debruça-se sobre a minha família. O que não é a primeira vez que acontece. E o título do texto, que está assinado por mim, diz: a Dona Maria Clara e a Dona Sol. Dona Maria Clara era a minha mãe, que não era Maria Clara, era Maria da Conceição, mas era conhecida por quase toda a gente nessa altura, por Maria Clara, porque era Sr. Batista. E a Dona Sol era a minha avó, de quem eu já vos disse, se preocupava muito com os atacadores do Zé. Aqui é preciso, desde logo, o Zé foi de uma gentileza enorme e calou uma simpatia. É que assim como o Zé vinha à minha casa, eu ia à casa dele, como já vos disse, pelas malandrices que fazíamos à Beatriz, à Tisa, para mim. E fui sempre recebido como um filho em casa dele. Mas a descrição que ele faz de minha casa é muito curiosa, porque ele às tantas diz assim: Dona Maria Clara e Dona Sora, a primeira que passava como uma nuvem e a segunda que enchia o mundo. A única diferença entre nós nesta frase é que, sendo eu um filho da mãe, nestas alturas eu sentia a minha mãe não como uma nuvem, mas como um raio de sol que brilhava de vez em quando. Hoje em dia isso seria normal. O meu pai era assistente da faculdade de medicina. O meu pai ganhava, chegava apenas para pagar a renda da casa. Quem sustentava a casa era a minha mãe. Isso significava que a minha mãe andava em turnê pelo país inteiro e pelo estrangeiro. Eu não tinha idade para não perceber essas coisas. Só sentia que minha mãe não estava. E em vez de minha mãe estava a minha avó, com quem o Zé tem uma relação muito particular. Minha avó era uma força da natureza. Levava tudo à frente. E não é por acaso que o Zé acaba o texto e diz assim: não gostava de perder a nada, nem soube como Lisboa era melhor que o Porto, que minha mãe e minha avó eram lisboetas e benfiquistas. Meu pai
era um portista não praticante, que só queria ver a família fluir. Portanto, quando o Benfica jogava, meu pai torcia pelo Benfica, que era para os outros 3 da casa estarem contentes. Mas, diz o Zé, era melhor que o Porto, nem às cartas, nem na vida, em que tinha grandes ambições para o seu neto, que queria ver presidente, como o seu ano passado, Bernardino Machado. Eu sou bisneto de Bernardino Machado. Sempre tive a vaga suspeita de que foi por isso que o Júlio se tornou psiquiatra. Eu não nego, e nem sei se alguma vez existe ao Zé. Eu não nego que no meu 5º ano, hoje o número, eu estive inscrito em Histórico-Filosóficas, por essa altura as coisas estavam juntas. E depois o que aconteceu é que minha mãe aceitou, em teoria, a minha opção, mas acrescentou: que pena, tu és filho único, teu pai tem um laboratório de análises, quando ele se aposentar, o laboratório fecha, porque ninguém o continua. E eu tive uma epifania, pese embora saber mal, na semana seguinte inscrevi-me na INEF, que era conhecida como a Lei dos Indecisos, dava para tudo e mais alguma coisa, e desaguei em medicina. Isto foi aquilo que hoje em dia se chama uma lose-lose situation. Porque quando eu cheguei ao fim do curso de medicina, completamente aterrorizado, porque percebi que não tinha sido feito para aquilo, fiz um estágio em análises clínicas e odiei-me. E um dia ia para casa com o meu pai e enchi-me de coragem. Meu pai nunca tinha aberto a boca sobre isto. E disse: ó pai, eu não consigo análises clínicas. Eu sei que Santo Agostinho disse que nós nascemos entre urina e fezes. Eu não me vejo a viver a analisar urina e fezes. E meu pai olhou para mim e disse: mas eu também como gosto. E foi aí sim a epifania que o meu pai explicou-me que, como eu tinha uma dificuldade enorme na clínica e tinha-se refugiado nas análises. E eu tinha descoberto na psiquiatria que havia uma especialidade que, se eu tivesse cuidado, passava sobretudo por falar com as pessoas, sem desprezar os medicamentos, mas acima de tudo falar com as pessoas. E, portanto, eu fui para a psiquiatria e o meu laboratório fechou. Fico grata à minha mãe que nunca me lançou à cara. Mas isso sempre lamento. E eu tinha pensado terminar com isto. Depois pensei, terminar com a minha família é verdadeiramente abaixo de cama. E, portanto, vou-vos falar da página 132, que se chama Devolve o Camus, que é um grafite, e em que o Zé acaba por dizer, de vez em quando aparece uma surpresa, devolve o Camus. Porquê? Foi um livro emprestado e não devolvido, não me parece. Com a mania para complicar que os intelectuais têm, de uma referiu, deve haver aqui algum meta-significado, mas qual? A situação em que nós estamos, a minha fantasia como psiquiatra foi: devolve o Camus, que eu tenho de fazer revisões da matéria da arte. Porque Camus, por exemplo, na Peste, o que é que faz? Muitas das notas do Google sobre a peste dizem: é uma representação da Segunda Guerra Mundial, os nazis, etc. Na minha opinião, e de outros com os quais eu estou de acordo, é muito mais do que isso. É esta maldição que nós temos de, em situações limite, uma peste. Por exemplo, Camus, a escrever a peste, há uma espécie de irmandade com Boccaccio, por exemplo, que é um olhar de fora sobre uma situação ameaçadora para o ser humano. E aquilo que
eu tive em associação livre com esta coisa do devolve o que há vezes, foi assim uma espécie de eu preciso ler isso outra vez para ver se desta vez entendo. Porque eu tenho as maiores dúvidas de quando aquilo que neste momento nos assola tiver sido ultrapassado, embora tenhamos as questões climáticas ou ligadas à China, pela primeira vez nós tínhamos aprendido que só com a solidariedade é que podemos ultrapassar questões destas. Por fim, dizer-vos, este é um fim de semana feliz para mim, porque hoje estou com o Zé Álvaro, amanhã estarei com o professor Manuel Sobrinho Simões, em Âncora, celebrando não tantos anos como com o Zé, mas 50 anos de amizade. E o professor Manuel Sobrinho Simões costuma dizer uma coisa que é transversal a todas as situações do mundo. Quando lhe perguntam, e é o mais habitual, por exemplo, nos mails que recebemos no nosso programa Old Friends, o que é que se deve fazer para ajudar o Serviço Nacional de Saúde, para tentar ultrapassar isto, etc., o Manel responde sempre, antes de tudo o resto, vamos tentar acabar com a pobreza. E há muitas coisas que o Manel diz com que eu não estou de acordo, mas com esta eu não podia estar mais. É obsceno lermos que 2 anos envolvidos da pandemia, o fosso entre os mais ricos e os mais pobres se tenha cavado ainda mais, em vez de se ter limitado. A nível das pessoas, a nível das nações, a nível das vacinas. E nada disto nos honra. E é isto, voltando ao início, que é um dos maiores presentes que o Zé nos deixa. É impelir-nos para a memória. Não com o ditado que é demasiado otimista de que recordar é viver. Eu preferia arriscar, e nunca falámos disto, que na cabeça dele, como